Segundo o físico teórico Michio Kaku, há uma pequena chance de você e eu acordar em Marte, seguindo ali, claro, alguns princípios da física quântica. Esse pensamento pegou a internet de surpresa, onde muitas pessoas acabaram entendendo errado a ideia que o professor estava tentando passar para os seus alunos, quando apresentou esse experimento mental. Isso é algo que ocorre muito com conceitos da física quântica, justamente por ela ser uma área ali que a gente não entende muito bem, né? Então, dá muita margem para interpretação causada pelas lacunas ali da informação. Então, ó, eu sei que você tá querendo entender como é que você faz, ou melhor, não faz para dormir e parar em Marte, né? Então continua comigo, não se inscreva de se esquecer, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Quando nós queremos medir coisas da realidade, tendemos a buscar valores mais exatos, utilizando réguas, fitas, essas coisas, né? Porém, na hora de realizar medidas em um nível quântico, as coisas ficam mais malucas, família. Por exemplo, quando medimos a posição de uma partícula quântica, você acaba determinando onde ela deveria estar, uma vez que existe uma probabilidade de que ela, na verdade, estava literalmente em qualquer outro lugar do espaço na hora que você analisou isso aí. Porém, a sua observação forçou ela a estar na sua frente. É confuso, né? Em seu estado natural, uma partícula quântica se encontra em uma posição com múltiplas possibilidades abertas, podendo estar na sua frente em todos os lugares do universo, enfim, é uma loucura. Só que ao tentar observá-la, você faz com que ela deixe de existir naquele exato momento, bem na posição em que você olhou, forçando ela a ser determinada pela probabilidade de que ela decaísse exatamente no momento que você a observou, o que acontece logo em seguida, permitindo assim que você registre a sua posição provável. Isso pode parecer um absurdo, família, porém é pouco perto do que você ainda vai ver nesse vídeo, viu? Aliás, se você não entendeu como a nossa observação afeta as coisas, se segura aí que eu vou explicar, isso vai explodir sua cabeça. Quando nós estamos olhando para a direção de alguma coisa, por exemplo eu, tô olhando aqui para essa câmera, nossos olhos estão sendo bombardeados por fótons, que são partículas que vêm de todos os lados e são basicamente a luz. Eles batem na gente e voltam várias vezes. Só que isso tudo acontece praticamente ao mesmo tempo, porque elas se movem na velocidade da luz. Assim, no final das contas, o que é centenas de quadrilhões de fótons batendo e voltando dos nossos olhos e lugares são traduzidos pelo nosso cérebro como a realidade que estamos observando. Entendeu aí, né? Fótons pra caramba, a velocidade da luz e a nossa realidade. É como se cada fóton fosse um pixel que meio que pisca ali milhões de vezes por segundo, trazendo informações que são comprimidas e utilizadas para renderizar o vídeo que eu e você estamos vendo e chamamos de realidade. Nossos cérebros unem cada um desses pontos em uma imagem contínua, com profundidade, com luz, sombras e claro, até cores. Só que como isso ocorre na velocidade da luz, em um espaço muito pequeno também, teoricamente quando estamos observando as coisas, nós estamos as tocando com os olhos. Isso é algo que não precisa nem de física quântica para ser explicado. Basta você analisar o comportamento humano para notar que a gente sempre sentiu as coisas dessa forma. Imagina que você está em um lugar aberto, cheio de pessoas e tem alguém te olhando ali profundamente. Você se sente incomodado, né? Invadido, quase que tocado e sente ali porque está sendo de certo modo tocado de fato. Para um fóton se mover 300 milhões de metros por segundo, ele faz aquela distância ali de 5 metros entre você e a pessoa cerca de 60 mil vezes a cada segundo. Por isso que aquela ideia de uma olhadinha não faz mal não é tão simples assim. Você realmente está invadindo o espaço de uma pessoa, porque até certo ponto você é tudo o que você percebe. Isso inclui também aquilo que você enxerga, ouve, toca e cheira. Trazendo isso para os experimentos quânticos, que aí a porca torce o rabo mesmo, o ato de observar é ativamente desviar fótons na direção daquela partícula, que está em um estado de múltiplas posições antes de ser vista, claro, e que ela é atingida pelo fóton. Nós acabamos forçando ela a assumir a posição que observamos naquele momento, determinando ali o lugar em que ela deveria estar em alguns milésimos de segundos após a nossa observação. Eu imagino que isso ficou muito confuso, né? Eu sei, também ficou pra mim. Eu me esforcei muito pra deixar a explicação mais simples possível, mas até na hora que eu tava montando esse roteiro, galera, bugou minha cabeça, tá? Mas basicamente, os nossos olhares forçam situações que são, na verdade, a renderização da nossa realidade estar onde estamos olhando, já que a gente observou
congelou a imagem naquele momento. Entendeu aí? Então é fato dizer que as coisas que a gente olha só estão ali porque olhamos, e as coisas que nós pensamos também podem acontecer porque pensamos. Aí a gente começa a ligar a lei da atração e um monte de outras coisas, né? Mas bom, vamos voltar aqui ao sentido do vídeo. É claro que a gente pode voltar mais algumas vezes nesse tema para que você possa pegar o jeito com o tempo, tá? E talvez eu até traga mais vídeos assim no canal, porque é um assunto muito interessante. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Talvez a dualidade onda-partícula seja um dos tópicos que mais mereça um vídeo só pra isso. Ela gira em torno da superposição quântica, algo que eu ainda vou falar nesse vídeo mais pra frente. Segundo ela, toda partícula quântica, como prótons, nêutrons e elétrons, podem se comportar em alguns momentos como uma partícula, em outros como uma onda. Ah, no caso, eu não tô referindo à onda do mar não, tá? Mas sim das ondas eletromagnéticas. Tudo aqui é determinado por meio da nossa observação. Ou seja, se não estamos ali para olhar, a partícula vai ser onda e partícula ao mesmo tempo. Porém, quando passamos a observar ela, a partícula irá assumir o seu estado mais provável para aquela situação específica, seja ela uma partícula ou uma onda. Um exemplo fácil de imaginar isso são os fótons emitidos pela radiação solar. Quando não tentamos determinar a sua posição, nós os observamos na forma de onda de luz. Porém, quando fazemos essa determinação mais exata, a percebemos como a partícula fóton. O entrelaçamento quântico, ou também conhecido como superposição, é uma ideia que gira em torno de partículas fantasmas, conhecidas como neutrinos, que viajam pelo universo por centenas de milhares de quilômetros. Eles são chamados de fantasmas porque mal interagem com a matéria que entram em contato. Na realidade, cerca de 10 trilhões de neutrinos passam pelas suas mãos por segundo. Levanta a mão aí, você tá vendo alguma coisa? Não, né? Mas estão aí, tá? Essas partículas durante a viagem podem assumir 2 ou mais estados ao mesmo tempo, que são apenas confirmados no seu destino. Ou seja, elas partem de uma forma, passam por 2 ou mais formatos ali e chegam ao seu destino assumindo uma dessas formas que eu falei anteriormente. É como se elas tivessem tido uma crise existencial durante o caminho e amadurecem na jornada, se encontrando com o seu eu interior. Ainda pouco se sabe sobre esse assunto, e eu tenho certeza que esse tópico aqui no vídeo não chegou nem perto de ser uma explicação clara desse fenômeno incrível. Então, é aquilo que eu disse no início, né? Deixa seu like, comenta aí pedindo pra eu saber se você tem interesse em mais vídeos sobre esse assunto, porque é muita coisa mesmo, tá? O professor físico teórico Michio Kaku é autor da ideia que calcularia ali a probabilidade que temos de simplesmente acordar em Marte amanhã, sem nem mais nem menos. Esse na verdade é um experimento mental particular desenvolvido por ele, que age como uma metáfora que tenta explicar alguns conceitos mais complexos com facilidade. Essa sua ideia se baseia na versão das suas teorias de física quântica, que crê na existência de múltiplos universos. Segundo o professor, devido à física quântica, há uma pequena chance de você acordar em Marte. Isso se baseando diretamente em um conceito conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Não aquele da série Breaking Bad, tá? Esse é um físico teórico. De acordo com o princípio de Heisenberg, se existem múltiplos universos, há uma pequena probabilidade de que a gente possa estar existindo ao mesmo tempo em inúmeros locais distantes pelo universo. Marte seria um exemplo próximo do que conhecemos, mas teoricamente qualquer planeta seria válido. E de acordo com o Michio, há uma probabilidade ali extremamente pequena que pode ser provada matematicamente de que a nossa onda quântica produz um túnel através do espaço-tempo e nos jogue em Marte. Mas calma aí, família, que apesar de ser bem maluca essa ideia, ela é bem pé no chão, viu? Já que após realizar os cálculos, você vai ver que para essa probabilidade existir aí, você precisaria teoricamente esperar por mais tempo do que o nosso próprio universo tem de vida. E bom, até que eu saiba, nenhum ser humano fez isso até hoje, porque isso é impossível. Porém, a chance disso acontecer com você amanhã ainda existe sim, apesar de ser infinitamente pequena. Então, se por um acaso você acordar em Marte do nada, vai poder dizer que sabia que isso poderia acontecer, porque você viu aqui no mundo inverso. Segundo as leis da física propostas por Einstein, a gravidade seria uma das principais forças que constituem e determinam as regras da nossa realidade. Porém, família, depois que chegou a física quântica e jogou isso tudo pro alto com um conceito muito interessante conhecido como levitação quântica.
Esse é um processo em que os cientistas utilizam as propriedades quânticas para fazer com que um objeto despreze ali a influência gravitacional do planeta e passe a levitar. O objeto precisa ser especificamente um supercondutor que seja colocado em uma fonte magnética, que também é chamada de pista de levitação quântica. Esse fenômeno funciona por meio de um princípio chamado de efeito Meissner, que determina que um supercondutor em um campo magnético irá sempre expulsar o campo magnético dentro dele, dobrando por consequência o campo magnético ao seu redor. A parte difícil nisso tudo é conseguir gerar equilíbrio, já que dependendo do lado que você pender ao colocar o supercondutor na corrente de um eletroímã, ele pode ser arremessado para longe ou não ser forte o suficiente para levitar. Porém, quando você atinge as proporções exatas, consegue fazer um objeto levitar como se não fosse nada, família. Nesse caso, o resultado terá o supercondutor permanecendo em cima da pista, podendo ser empurrado de um lado para o outro, mas sempre seguindo o percurso de campo magnético. É quase igual um skate que consegue levitar. Será que isso é referência pra você? Deixa aí nos comentários, vai! Citando diretamente um artigo muito bem explicado pela pesquisadora Priscila Cavacin, da Universidade de São Paulo, que foi publicado ali em 14 de junho de 2017, pra você ter uma noção do que é esse trabalho, tá? Ela disse que o princípio do efeito Zeno quântico teria base na inibição das transições entre estados quânticos, que é causados por medições sucessivas. Calma, eu sei que essa frase pode ter soado grego pra muita gente, inclusive pra mim, né? Então, colocando em outras palavras, a observação do experimento afeta o seu resultado em nível quântico. Os físicos Misra e Sudarshan foram os primeiros a nomear esse fenômeno e tratar esse conceito utilizando o rigor matemático, que resultou em um artigo que foi publicado em 1976. A ideia é de quando medirmos o estado de uma partícula instável que tem altas probabilidades de sofrer decaimento ali, o resultado vai acabar sendo diferente. Nossa observação causa um colapso na função de onda, que faz ela retornar no seu estado inicial. Assim, a observação interfere diretamente no decaimento ou não de uma partícula. Se a gente continuar observando inúmeras vezes depois disso, o decaimento nunca irá acontecer, mesmo que ela seja provável. A frase, se uma árvore cair no meio da floresta sem ninguém para ouvir, será que ela produz som? Explica muito a ideia da influência da observação de um evento na natureza. É meio como se você só ouve o que você tiver perto para ouvir. As coisas que acontecem sem que ninguém esteja perto poderiam não acontecer com som de fato. É claro que quando essa ideia foi apresentada pela primeira vez, ela foi descartada, né? Já que muitos físicos teóricos da época consideravam que ela seria um paradoxo. Uma vez que, como que poderia uma partícula instável nunca decair apenas pela observação de um ser? Isso lembra muito um SCP que eu falei aqui no canal, né? Que enquanto ele estava sendo observado, ele não fazia nada. Se parasse de ser observado, ele faria. Isso é mais ou menos o que essa partícula quântica pode fazer. Família, no final das contas eu sei, esse assunto quântico é muito teórico e tem muita informação. E se vocês querem ver mais vídeos aqui no canal sobre isso, é só deixar nos comentários que eu vou trazer mais pra você, tá? Enquanto isso, eu vou deixar linkado aqui a questão do SCP, pra você ver como ele não parece essa questão toda de quântica. E vai ver, até tem fundamento, né? A gente vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!